Olá, muito boa noite a todos. É um enorme gosto poder contar com a vossa presença neste webinar. E gostaria de começar por partilhar um pouco convosco sobre quem é a Fresenius Kabi, este parceiro que irá certamente poder ajudar-vos naquilo que é a gestão nutricional dos vossos utentes. Por isso, gostaria de partilhar a nossa apresentação, que irá dar início então a este webinar sobre a intervenção da farmácia na pessoa com sarcopenia. Na verdade, a Fresenius Kabi é um parceiro da farmácia, está presente em Portugal há mais de 20 anos e muitos de vós poderão conhecer talvez a Labsfal como uma das aquisições que a Fresenius Kabi em 2005 fez e que é sem dúvida um marco também muito importante da nossa história. Mas estamos em Portugal há mais de 20 anos e pertencemos a um grupo, o grupo Fresenius, do qual faz parte a Fresenius Kabi, mas também três outras áreas, a Fresenius Medical Care, que muitos de vós também conhecerão pelas clínicas de diálise em Portugal, e outras duas empresas, a Fresenius Délios e a Fresenius Vamed, que fazem do grupo Fresenius um dos maiores grupos farmacêuticos no mundo. Dizer-vos também que com a Fresenius Kabi em Portugal poderão contar não só com a área da nutrição entérica, que está aqui hoje convosco, mas também com a área de dispositivos médicos, com uma grande área também de medicamentos, principalmente a nível hospitalar, e uma nova área para nós também muito importante, como os biosimilares. Dizer-vos também que em Portugal, neste momento, já somos mais de 8.000 colaboradores, estes números ainda dizem respeito a 2020, teremos muito gosto em partilhar depois em futuras formações os números de 2021, quando já estiverem fechados, mas dizer-vos que para nós é de extrema importância poder contribuir de forma muito efetiva para a produção de medicamentos em Portugal, com uma grande área de produção na nossa fábrica em Santiago de Besteiro, que muitos de vós já deverão conhecer, e teremos todo o gosto também de poder também apresentar as nossas instalações a todos aqueles que quiserem conhecer Santiago Besteiros e a nossa fábrica. Dizer-vos que é com muito gosto também que podemos contar hoje com a presença da nossa ilustre convidada, a doutora Maria João Campos. Muito obrigada por ter aceitado este convite, para podermos falar aqui da sarcopenia, das necessidades específicas deste doente, e apresentar-vos também a doutora Maria João Campos, que para além de farmacêutica, tem um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. É também docente da licenciatura de farmácia, também na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, é nutricionista com especialidade em nutrição clínica e é também nutricionista de todas as valências da Santa Casa da Misericórdia e da Mielhada, o que sem dúvida lhe traz aqui uma enorme experiência na área da gestão nutricional do idoso, em particular destas necessidades tão específicas associadas à fragilidade e sarcopenia. É um gosto poder estar aqui consigo e o palco é seu. Muito obrigada, doutora Maria João. Boa noite a todos, boa noite Raquel. Queria cumprimentar todos os participantes deste webinar e agradecer o convite que me foi endereçado para compartilhar estes minutos, estes próximos minutos desta noite de terça-feira. Eu vou desde já partilhar a minha tela, de forma a não a começarmos já na temática que nos traz aqui hoje. Portanto, como foi dito pela doutora Raquel, a intervenção da farmácia na pessoa com sarcopenia, e partilhar desde já convosco a agenda dos próximos minutos. Em primeiro lugar, vamos fazer uma caracterização demográfica da população portuguesa, de forma a percebermos o enquadramento desta temática na nossa população. De seguida, abordaremos o tema das recomendações nutricionais e energéticas na pessoa mais velha. E depois concluiremos com as condições associadas ao envelhecimento, onde especificaremos o aspecto da malnutrição e o caso particular ainda mais específico da sarcopenia, a sua prevenção, o diagnóstico e a intervenção da farmácia. Sabemos e ouvimos constantemente dados acerca do envelhecimento da população portuguesa. Este quadro traz-nos aqui hoje a caracterização demográfica da população portuguesa com dados referentes a 2021 do Instituto Nacional de Estatística, e de realçar aqui neste slide que nós atualmente somos cerca de 10.300.000 pessoas dispersos pelo continente e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, mas o valor que eu vos peço para fixar são estes 10.344.802
para daqui a pouco já vermos o que é que isto significa em termos de comparativo com a população mais velha. O índice de envelhecimento, eu recolhi aqui alguns dados estatísticos de forma a percebermos quantos somos neste contexto do envelhecimento, e há um índice que se torna muito interessante para nós, que se refere ao índice de envelhecimento. Portanto, este índice é a relação entre a população idosa e a população mais jovem, e é definido habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 anos ou mais e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. O que é que significa? Em 2020 nós podemos dizer que em Portugal, e mais especificamente em Portugal continental, havia 169 idosos ou pessoas mais velhas, população idosa definida assim pelo Instituto Nacional de Estatística, e para cada 100 pessoas com idades entre os 10 e os 14 anos. E vemos desde logo que temos uma quantidade de pessoas mais velhas muito grande comparativamente com as pessoas com as idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Se pesquisarmos mais alguns dados, conseguimos também encontrar o índice de envelhecimento, já encontrado na Pordata, que é a base de dados de Portugal contemporâneo, e que remete aos censos, aos recentes censos que todos nós preenchemos no ano 2021, e vemos que quantos idosos existem por cada 100 jovens, é outra forma de vermos o índice de envelhecimento. E, efetivamente, em 2021 passámos para 182. Se compararmos com 1960, com os anos 60, temos um índice de envelhecimento de 27,3%. Portanto, por cada 100 jovens existiam apenas 27,3%. E se olharmos aqui para o gráfico do lado direito, vemos que este valor tem vindo a aumentar de forma muito, muito evidente, sendo que desde 2000 houve aqui efetivamente um aumento, podemos dizer quase exponencial, do número de idosos por cada 100 jovens. Se olharmos aqui a outra estatística da Pordata que nos responde à questão de quantos anos em média pode uma pessoa com 65 e mais anos esperar viver, vamos olhar para os dados comparativos dos anos 70 e dos anos 20, de 2020. Nos anos 70, de 1970, vemos que quando nós tínhamos 65 anos, podíamos pensar que em média iríamos viver mais 13,5 anos. Atualmente, em 2020, muito mais recentemente, já podemos pensar que vamos viver cerca de 19,4 anos. Portanto, esta média também tem vindo a aumentar, esta esperança de vida aos 65 anos tem vindo a aumentar, o que é visível aqui neste gráfico podemos ver que não distingue mulheres de homens, vemos que tem vindo a aumentar, não de forma tão exponencial como os dados anteriores, e se olharmos aqui para o quadro, vemos também que, efetivamente, o total tem vindo a aumentar, temos dados aqui de 2013 em que falamos em 17,5 anos em média, e chegamos aqui ao ano 2020 e temos 19,4. Há aqui um ligeiro declínio que não é significativo e provavelmente pode estar associado à análise de dados que ainda está a ser elaborada. Olhando para a população residente segundo os censos, total e por grupos etários, como vimos no primeiro slide, nós somos cerca de 10 milhões e 300 mil no total de indivíduos residentes em Portugal, mas o que é relevante nesta tabela é verificarmos que desde os anos 60 até ao ano de 2021, o número de pessoas que têm 65 anos ou mais em Portugal mais que duplicou, praticamente triplicou. Portanto, olhamos neste momento 10% da população portuguesa tem 65 anos, 20%, peço desculpa, da população portuguesa tem 65 anos ou mais. Portanto, temos aqui uma população que requer a nossa total cuidado, o nosso total cuidado, o nosso total acompanhamento, porque efetivamente queremos que eles envelheçam de forma muito saudável.
Passamos agora para as recomendações nutricionais e energéticas na pessoa mais velha. De referir aqui a expressão pessoa mais velha é uma expressão muito mais carinhosa e muito mais adequada do que a pessoa idosa. Eu gosto também de me referir à pessoa mais velha como os espanhóis se referem, que acho que é uma expressão muito simpática, muito querida, que são os maiores, portanto, efetivamente, as pessoas mais velhas são mesmo as maiores, as mais sábias, as que têm mais experiência de vida e merecem envelhecer com qualidade. Efetivamente, não sei se tomaram consciência, mas nos últimos 2 dias falou-se em quase todos os meios de comunicação social num estudo que foi realizado em 5 países acerca do envelhecimento saudável. E, efetivamente, nós estamos na cauda de todo esse envelhecimento saudável, sendo que só uma pequena faixa da população com mais de 75 anos, naquele caso, é que envelhece de forma saudavelmente em Portugal, estando na cauda desses 5 países. Obviamente que há vários fatores em consideração nesse estudo, mas achei interessante, no contexto desta apresentação, referir esse estudo e, se puderem, deem uma espreitadela, porque tem dados muito interessantes. Portanto, passando aqui para as recomendações nutricionais e energéticas na pessoa mais velha, gostaria de referir antecipadamente que a OMS descreve a qualidade de vida associada ao envelhecimento como um conceito muito amplo e subjetivo e que efetivamente inclui de forma muito complexa várias vertentes. Em primeiro lugar, a saúde física, portanto, a qualidade de vida está associada à saúde física, ao estado psicológico da pessoa mais velha, ao grau de independência da pessoa mais velha, se ela consegue ou não fazer as suas tarefas, às suas relações sociais, e esta temática também está muito presente, muito porque estamos num pós-pandemia em que as relações sociais foram todas elas colocadas em causa, as crenças e convicções pessoais, a sua relação com aspectos importantes do meio ambiente, são todos fatores que a OMS aconselha a sua reflexão no envelhecimento ativo. Portanto, e no processo de otimização das oportunidades para a saúde, para a participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem, para torná-las mais saudáveis no seu envelhecimento, nós não nos podemos esquecer da expressão envelhecimento ativo, que se baseia principalmente em 3 pilares. O primeiro, a promoção do estado de saúde mental, muito importante em todas as faixas etárias, muito importante nesta fase atual da humanidade e muito importante nesta faixa etária. A perfeita integração na sociedade, porque como vão ver mais à frente, é muito importante percebermos o grau de autonomia da própria pessoa e a sua perfeita integração na sociedade, na vida, no dia a dia de quem os rodeia, da sociedade em si, e a diminuição do risco de doença e ou incapacidade é também um pilar a ter em consideração relativamente ao envelhecimento ativo, ao envelhecimento saudável definido pela Organização Mundial de Saúde. Agora, o que é que nós queremos? Queremos que o envelhecimento seja o mais lento possível, ou seja, que a velocidade de progressão do envelhecimento seja o mais lenta possível. E este aspecto depende de diversos fatores. Há fatores que não são modificáveis, os fatores genéticos e bioquímicos, o que herdamos dos nossos pais, aquilo que já vem connosco desde o nascimento, podem ser ligeiramente manipuláveis por alguns fatores passíveis de modificação, mas os genéticos e bioquímicos são praticamente não modificáveis. E depois temos todos os outros que são passíveis de modificação, nomeadamente os fatores ambientais, os psicológicos, sociais e estilo de vida, a atividade física e a alimentação. E neste último ponto, de referir que, efetivamente, a alimentação e a nutrição são fatores passíveis de modificação, mas que interagem com todos os outros, nomeadamente com os fatores ambientais, que têm um enorme impacto na saúde e bem-estar e que são condicionantes muito evidentes da qualidade de vida das pessoas mais velhas. Todos estes fatores, os passíveis de modificação e mesmo os não modificáveis, podem ter repercussões importantes no estado nutricional das pessoas mais velhas, na capacidade de se alimentarem, de se nutrirem adequadamente
E, obviamente, que os fatores sociais, nomeadamente associados a situações de vulnerabilidade social, isolamento e pobreza, podem ainda impactar mais as repercussões para o estado nutricional das pessoas mais velhas. Portanto, nós não falamos só de um fator que determina se a pessoa tem um estado nutricional adequado ou não. Portanto, as determinantes do estado nutricional da pessoa mais velha podem ser organizadas em 4 grupos, mas elas não se anulam umas às outras, nem podem ser independentes uns dos outros. Portanto, estes fatores interagem todos entre si. Portanto, nós temos o fator idade, o estado físico funcional, os fatores genéticos, peço desculpa, e o género, se é mulher ou homem. Há muitos estudos que distinguem a pessoa mais velha homem, a pessoa mais velha mulher, porque há efetivamente diferenças, inclusive pode haver diferenças nas recomendações, mas temos todos estes fatores associados também aos fatores ambientais, fisiológicos, neuropsicológicos e socioeconómicos e culturais. E obviamente que vê-se aqui no centro deste esquema o estado nutricional da pessoa idosa está diretamente relacionado com o envelhecimento, e o envelhecimento também se relaciona com o estado nutricional da pessoa idosa. Portanto, por este esquema vemos a dinâmica de todos estes determinantes que são fundamentais para definirmos o estado nutricional da pessoa mais velha. Temos fatores então ambientais e começando por estes, obviamente, o que é que pode determinar se a pessoa come bem ou mal em termos ambientais? Se a habitação é inadequada, se a pessoa tem falta de meios para confeccionar os alimentos, se tem falta de eletrodomésticos, se não tem frigorífico, se não tem forno, a dificuldade de acesso à aquisição de alimentos, não só por fatores económicos, mas também por acesso, por estar num ambiente que não lhe permite ir às compras com tanta facilidade, e a falta de apoio de serviços comunitários. Efetivamente já se evoluiu muito nos últimos anos, no entanto, ainda são fatores que devem ser em consideração quando pensamos no estado nutricional da pessoa que nos procura, seja numa farmácia, seja num consultório ou num hospital. Fatores neuropsicológicos, nós sabemos também que tem aumentado o número de pessoas em que são diagnosticadas doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, as mais conhecidas, mas também muitos outros tipos de demências. A diminuição das capacidades cognitivas também é um fator muito importante, porque está associado ao envelhecimento e pode determinar se a pessoa come ou não adequadamente. Fatores de depressão e, obviamente, o luto que determina alterações de estado emocional e que pode ter um efeito muito importante nas alterações, inclusive de apetite da pessoa, que condicionará o estado nutricional dessa mesma pessoa. Claro que há aqui fatores que não são exclusivos da pessoa mais velha, que também são determinantes do estado nutricional de um adulto, mas aqui evidenciamos para aquilo que nos trouxe aqui hoje, os da pessoa mais velha. Fatores fisiológicos, a saúde oral, a acuidade sensorial, que pode determinar-se o tipo de alimentação que a pessoa está a fazer, a inatividade e imobilidade, a perda de massa muscular, estes fatores estão a boldo porque nos interessam para os slides seguintes, o aumento da massa gorda, a diminuição da densidade óssea, a diminuição da função imunitária, a diminuição do pH gástrico, pode também ter muitas implicações no estado nutricional da pessoa, como tem implicações, por exemplo, no metabolismo de alguns medicamentos. E depois, por último, os fatores socioeconómicos e culturais, baixo nível de educação, a marginalização, baixos rendimentos e pobreza, o acesso limitado, infelizmente que ainda acontece muito hoje, a cuidados de saúde, a falta de literacia alimentar, crenças e mitos e os elevados gastos que a população mais velha tem em saúde podem impedi-lo depois de ter esses gastos com os alimentos. Decorrentes do envelhecimento natural, nós envelhecemos, obviamente que os nossos tecidos, os nossos órgãos envelhecem e podem ocorrer limitações que podem, inclusive, serem limitações patológicas ou não, ou só decorrentes do envelhecimento natural, que podem ter consequências diretas na ingestão alimentar e, consequentemente, no estado nutricional. Ora, como ingerimos os alimentos,
oralmente, portanto, se nós tivermos condições associadas à saúde oral inadequadas, alterações nas gengivas, nos dentes, a utilização de próteses não ajustadas, podem efetivamente conduzir à diminuição ou eliminação da ingestão de certos alimentos. E este aspecto é muito, muito importante, muito mais importante do que aquilo que nos ocorre. Há pessoas que não comem, que têm vergonha de dizer que não comem porque não conseguem, em instituições de saúde e de apoio social, e que por essas razões têm recusa alimentar e alimentam-se inadequadamente por essa razão. Portanto, é muito importante estarmos alerta para esta situação. Problemas de deglutição, que podem ser causados por produção insuficiente de saliva, que vai acontecendo com o envelhecimento, secura da boca, o próprio tremor, doenças associadas à parte cardiovascular, nomeadamente acidentes vasculares cerebrais, ataque cardíaco, mas também outro tipo de condições como a candidíase orofaríngea e esofágica, entre outros problemas que podem condicionar os problemas de deglutição, e aqui os terapeutas da fala têm uma função fantástica na colaboração connosco para prevenirmos o estado nutricional, a decadência do estado nutricional das pessoas com este tipo de problemas. A perda ou diminuição de capacidades sensoriais, nomeadamente alterações fisiológicas ou iatrogénicas no paladar, na visão ou no olfato, podem efetivamente condicionar a própria ingestão de alimentos. Mas não ficamos por aqui. Podemos ter associadas também ao envelhecimento algumas patologias que são muito comuns, anorexia, infecções crónicas e recorrentes, doenças oncológicas, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipoadrenalismo, gastrites, doença celíaca, intolerância à lactose e a tal depressão e demência já referida atrás. Outra das condições que acontecem com muito mais frequência do que aquilo que era desejável e que é de fácil correção é a desidratação. Pode ocorrer devido à diminuição da percepção da sede, que é comum na pessoa mais velha, e consequente ingestão hídrica insuficiente, ou também pode ocorrer desidratação por aumento das perdas de líquidos, nomeadamente por decorrente de uma infecção, a demência, e a utilização de medicamentos diuréticos pode provocar esta condição de desidratação. Por outro lado, as alterações gastrointestinais. É muito comum haver uma alteração do trânsito gastrointestinal e isso provocar obstipação devido também à fraca ingestão de líquidos, à alteração da ingestão de fibras, à diminuição da motilidade intestinal e também outro tipo de alterações que muitas vezes também condicionam a ingestão alimentar, nomeadamente a flatulência e a diarreia, e também a produção de gases que determina muitas vezes a ingestão ou não de determinados alimentos. Patologia mental e psiquiátrica é muito importante, tem um ponto só para este tipo de doenças, porque efetivamente é muito comum, infelizmente, e condiciona de forma muito também evidente o estado nutricional da pessoa mais velha. Tabaco e bebidas alcoólicas, pela diminuição do apetite que o tabagismo provoca. Só por essa razão pode conduzir à malnutrição, mas por outro lado, o tabaco também, a nicotina, a inalação de nicotina, provoca um ligeiro aumento do metabolismo basal e isso faz com que a pessoa gaste de forma espontânea mais energia e muitas vezes está associado a um baixo peso do fumador. O álcool, obviamente, é muitas vezes prejudicial, não só porque pode agravar os sintomas de algumas patologias, nomeadamente hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e obesidade, mas também pode provocar, quando consumido em excesso, prejuízo cognitivo, hepatopatia, insuficiência pancreática e miocardiopatia. Os medicamentos, e estamos aqui rodeados de profissionais da farmácia, portanto, os medicamentos sabemos que cada vez mais, ao avançar da idade, é frequente a polimedicação, ou pelo menos a toma de medicamentos de forma regular. Portanto, é muito importante nos determinantes do estado nutricional termos em atenção não só os médicos, como os farmacêuticos, os profissionais da farmácia e também os nutricionistas, quando têm essa possibilidade, avaliar as possíveis interações fármaco-fármaco, fármaco-alimento e
a ação do fármaco no estado nutricional, até por alterações do apetite, por alterações do metabolismo basal também, que podem, e também por alterações, efetivamente, no metabolismo, na absorção e na excreção de diversos nutrientes que podem interferir de forma determinante no estado nutricional da pessoa mais velha. Portanto, nós sabemos que um estado nutricional inadequado contribui de forma muito relevante para o aumento da mortalidade, agrava o prognóstico das pessoas idosas com doenças agudas e aumenta de forma muito drástica também o recurso à hospitalização e à institucionalização das pessoas mais velhas. Por isso, temos que ter em consideração que a malnutrição tem que ser um bocadinho o foco daquilo que nós temos que evitar. Isto porque ela pode ser a consequência de um excesso, e não nos podemos esquecer que a malnutrição pode ser um estado de hipernutrição, não tão relevante para a apresentação de hoje, mas só ficarmos com esta ideia que uma obesidade também pode significar malnutrição, e é este excesso de ingestão energética que causa essa obesidade, mas aquilo que nos interessa mais para hoje está relacionado com a consequência de um déficit ou desequilíbrio de nutrientes e energia que pode agravar o estado nutricional das pessoas idosas. Só para terem alguns dados, termos presente que mais de 50% das pessoas mais velhas hospitalizadas com mais de 60 anos e 77% das pessoas com mais de 80 anos que estão hospitalizadas sofrem de malnutrição, devido a uma ingestão alimentar inadequada e não por falta de alimentos. Quando eu dizia há pouco que aquele ponto relativamente à saúde oral é muito importante, é porque os dados nos hospitais são estes, são muito relevantes e muitas vezes isto acontece porque não há uma adequação da dieta propriamente dita do doente àquilo que é a sua capacidade de ingestão alimentar. Nós não podemos, temos que dar uma dieta pastosa a uma pessoa que não tem dentes, porque se dermos uma dieta normal, de consistência normal, a pessoa não vai conseguir ingerir. E muitas vezes tem vergonha e diz que não lhe apetece. E isso vai proporcionar uma malnutrição e não é por falta de alimentos, porque ao hospital é igual fornecer uma dieta ao outro, uma consistência ao outro. Portanto, a importância de um rastreio nutricional na admissão do doente é muito, muito grande neste contexto para reduzir esta percentagem de malnutrição nas pessoas hospitalizadas. Ela pode ser devida, como eu disse, à diminuição da ingestão alimentar e, consequentemente, à diminuição de nutrientes, ao aumento das perdas nutricionais, como vimos atrás, até por interações com medicamentos, à alteração do metabolismo dos próprios nutrientes e ao aumento das necessidades nutricionais das pessoas em algumas situações que não são devidamente compensadas pela ingestão alimentar. A pessoa precisa de mais nutrientes, precisa de mais energia e não tem capacidade para fazer a ingestão alimentar através de alimentos desses mesmos nutrientes e dessa energia. É fundamental identificarmos a malnutrição para conseguirmos fazermos um diagnóstico precoce e conseguirmos evitar que ela progrida. Para tal, nós temos que promover uma avaliação e uma monitorização adequada do estado nutricional da pessoa mais velha. Felizmente, neste momento, também há muitas farmácias que têm a colaboração de nutricionistas e que podem colaborar em multidisciplinaridade na determinação e na avaliação do estado nutricional. Quais são os objetivos desta avaliação do estado nutricional? Em primeiro lugar, percebemos se a pessoa está a ingerir em termos alimentares e nutricionais aquilo que deve e aquilo que está de acordo com as suas necessidades individuais, identificar fatores de risco de malnutrição, quais são aqueles que nos chamam a atenção para atenção, esta pessoa está em risco, pode estar em insegurança alimentar e por isso está malnutrida, diagnosticar essas situações, identificar a etiologia de determinados déficits nutricionais, porque há uns que são muito bem identificáveis e que podemos atuar logo prontamente. Depois, elaborar e aplicar estratégias terapêuticas. O nutricionista pode passar por fazer uma prescrição de um plano alimentar,
No caso dos profissionais da farmácia, pode passar por sugerir um suplemento nutricional oral, um suplemento alimentar que colmate este déficit nutricional que foi identificado. E depois, muito importante, porque não vale a pena só evidenciar uma estratégia terapêutica, mas temos que avaliar, monitorizar essa estratégia aplicada de forma a percebermos se efetivamente está a resultar ou não. E aqui entramos no conceito de sarcopenia. O que é então a sarcopenia? O que é esta condição, esta doença, que como doença é algo que está relativamente recente como tal, mas que já está muito bem caracterizada, e ela é caracterizada por uma perda desproporcional de massa muscular e força, que é acompanhada por um declínio na atividade física, na função normal da pessoa mais velha e no seu desempenho em todas as funções do seu dia a dia. É caracterizada também por uma perda excessiva de massa muscular e de força, que pode resultar em deficiência física, fragilidade, incapacidade e dependência dos outros. Mas e então o que é esta fragilidade e porquê é que é diferente da sarcopenia? A fragilidade representa uma síndrome clínica distinta, que é caracterizada por uma maior vulnerabilidade ao stress, como consequência do declínio cumulativo em muitos sistemas fisiológicos durante o envelhecimento e não só da parte muscular e da força. Esta fragilidade está associada a um risco aumentado de resultados adversos à saúde e estima-se que afete cerca de 25% das pessoas com 85 anos ou mais. Como é que nós diagnosticamos a sarcopenia? Nós temos aqui várias formas de o fazer. Uma das formas é algo mais específico, mais técnico, provavelmente mais associado ao médico ou ao nutricionista, através da avaliação de medidas físicas, de massa magra do corpo inteiro ou de massa magra dos membros, ou determinando a massa muscular. E estas determinações podem ser feitas através da medição de pregas utilizando lipocalibradores, ou então através de bioimpedâncias, que são aqueles equipamentos que, avaliando a condutividade de alguns tecidos do nosso organismo, ou as diferentes condutividades dos vários tecidos do nosso organismo, elas calculam através a quantidade de massa muscular, de massa isenta de gordura que nós temos no corpo inteiro e por segmentos, e já há equipamentos que nos dão de forma muito pormenorizada estes dados. Pode ser feito por outras formas, por exemplo, avaliando o desempenho físico, usando formas técnicas de determinação da força de aderência, a força muscular da perna, a velocidade da caminhada, ou então uma bateria de avaliação de desempenho físico em que se avalia a velocidade da caminhada, levantar da cadeira e equilíbrio. Portanto, estas são as formas mais científicas de diagnóstico da sarcopenia. Claro que certos fatores de risco podem e devem ser sinal de alerta para o diagnóstico, nomeadamente se a pessoa fuma, é um fator de risco, se tem diabetes, determinados medicamentos que a pessoa já está a tomar, e o índice de massa corporal, que se for baixo é um fator de risco para a sarcopenia. Quando falamos de baixo, falamos aqui inferior a 18, a 20 já é um sinal de alerta, não de alarme, mas de alerta. Há formas mais específicas que eu trouxe aqui este quadro de forma a conseguirmos ter uma ideia de como é que se faz, quais são os critérios de diagnóstico da sarcopenia, de forma muito rápida, só percebermos que estão todas relacionadas com a força muscular, cumulativamente com a tal caminhada ou com a baixa massa muscular. Portanto, temos aqui a força, temos aqui a quantidade de massa muscular e temos aqui sempre associadas uma forma de performance física, e a severidade da sarcopenia pode inclusive estar associada quando há a presença de mais do que um critério, nomeadamente os 3 critérios: redução da massa muscular, redução da força muscular e dificuldade na performance física, nomeadamente, por exemplo, na velocidade da caminhada, que se for baixa é porque há aqui um sinal de alarme relativamente ao diagnóstico da sarcopenia. Portanto, é muito comum esta doença na pessoa mais velha, particularmente em indivíduos frágeis,
em que uma alimentação promove a tal malnutrição. Portanto, um aspecto logo importante que nós temos consciência é que, melhorando a alimentação e, consequentemente, o estado nutricional da pessoa, podemos ter uma eficácia muito grande na prevenção e também no tratamento da sarcopenia. Portanto, nós sabemos que com o envelhecimento ocorre atrofia muscular, pode haver alguma variabilidade neste processo, e essa variabilidade indica que existem fatores potenciais que podem influenciar a taxa de declínio da força e da função muscular. Portanto, cada pessoa mais velha não perde, a sua atrofia muscular não é igual à outra. Portanto, há aqui fatores que estão associados, nomeadamente fatores nutricionais, e sabemos também que logo à partida que há mudanças fisiológicas que ocorrem de forma significativa com o envelhecimento e que podem estar ligadas à perda da massa muscular e ao desenvolvimento, então, da sarcopenia. Portanto, temos aqui um envelhecimento que ocorre de forma natural, mas depois temos vários fatores que podem influenciar esta atrofia muscular e que têm que ser tidas em consideração. Nós temos 3 macronutrientes, os hidratos de carbono, os lípidos e as proteínas, as gorduras e as proteínas, e efetivamente para a prevenção e o tratamento da sarcopenia temos que ter em consideração o macronutriente proteínas. E a proteína alimentar é muito importante neste contexto porque existem muitos estudos feitos no que diz respeito à ingestão de proteína, à sua suplementação e também à ingestão de proteica e à sua interligação com a parte da atividade física, mas nós sabemos logo de base que a proteína alimentar fornece aminoácidos que são necessários para a síntese da proteína muscular. Portanto, este é um aspecto muito importante que nós temos que garantir que a pessoa mais velha ingere a quantidade por quilo-peso dia de proteína necessária a haver síntese de proteína muscular. Pelo menos nós temos que garantir que ela ingere a quantidade de proteína suficiente para não perder massa muscular. E, como vocês veem aqui, as necessidades proteicas da pessoa mais velha são ligeiramente aumentadas quando comparadas com a população em geral. Há vários estudos neste âmbito, como eu disse, em que se associa a sarcopenia proteína, e aquilo que nós temos consciência é que quando há uma fraca ingestão proteica, há efetivamente perda de massa magra, e esses estudos têm sido avaliados inclusive em grandes coortes e com monitorização através de DEXA, que é uma forma de monitorização da massa muscular ainda mais pormenorizada que a bioimpedância que falei há pouco, e também através de exercícios de força, avaliando a força de preensão que é reduzida nestas circunstâncias. Portanto, isto para chamar a atenção para a necessidade de haver uma ingestão proteica adequada e que, muitas vezes, sabe-se que ela, se for combinada com exercícios, pode efetivamente prevenir a sarcopenia. Trouxe aqui este slide para terem consciência que fala-se muito de dietas hiperproteicas atualmente, mas aquilo que os estudos nos dizem, e eu trouxe aqui só 2 slides acerca desta temática, porque é uma área que eu tenho pesquisado bastante e sobre a qual tenho estudado bastante, e aquilo que se sabe é que pessoas com rim saudável, mais velhas ou não são afetadas pelo indesejável impacto da dieta hiperproteica em algumas situações. Ou seja, primeiro percebemos o que é uma dieta hiperproteica. A dieta hiperproteica é aquela que a pessoa ingere mais do que as suas necessidades. E já vimos que na pessoa mais velha as necessidades são maiores do que no adulto. Portanto, este é algum aspecto muito importante para quando falamos em dieta hiperproteica. E nós sabemos que há alguma evidência relativamente ao risco mais elevado de doença renal crónica inaugural quando a pessoa faz uma ingestão de uma dieta hiperproteica, e pode haver aceleração da progressão da dieta da doença renal crónica pré-existente. Ou seja, aquilo que eu diria é, se a pessoa obviamente tiver uma doença renal crónica inaugural, ou não deve fazer uma ingestão acima das suas recomendações, que já vamos ver quais são. E
Também é importante, só temos consciência que se a pessoa tem diabetes, obesidade ou só um rim, deve ter atenção às suas necessidades proteicas para não cometer aqui um excesso de ingestão proteica. Mas, mais uma vez, realçar que as pessoas com rim saudável parecem não ser afetadas pelo indesejável impacto da doença da dieta hiperproteica. E quando digo parecem, os estudos atualmente dizem-nos isso. E só terem uma noção que mesmo dentro das pessoas com doença renal, as necessidades proteicas variam muito e podem variar de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo peso-dia, tal e qual como falámos há pouco no adulto, até valores superiores a 1,5 nas pessoas com terapia de hemodiálise permanente. Portanto, mesmo na pessoa que tenha doença renal, é muito importante nós irmos ao encontro das necessidades proteicas que muitas vezes, através da alimentação isoladamente, não conseguimos por causa dos determinantes que falámos anteriormente. A pessoa não pode deixar de ingerir proteína. Isso é que pode provocar a morte até numa pessoa com doença renal. Relativamente e especificando a parte proteica, não nos podemos esquecer que há aqui um aminoácido, que é a leucina, que é um aminoácido essencial de cadeia ramificada, e que está estudado e tem evidências acerca das suas importantes ações reguladoras no músculo. Ele pode ser ingerido através da alimentação, em alimentos de origem vegetal e animal, tal como a carne, o feijão, o ovo, a batata e as oleaginosas, mas, como também podem olhar para estes alimentos, há aqui alimentos, nomeadamente a carne, cuja ingestão alimentar baixa muito na pessoa mais velha, também pelas questões da saúde oral. Também pode ser ingerido nos suplementos alimentares, como a proteína whey, os BCAAs e na forma isolada. Existem suplementos nutricionais orais que já fornecem especificamente este aminoácido e a sua recomendação para esta faixa etária é de 2 a 4 gramas por dia. Portanto, temos que garantir que não há déficit deste aminoácido no dia alimentar da pessoa mais velha. A suplementação com leucina parece ter efeitos modestos, mas muito significativos. Ela modula a taxa de renovação de proteínas nos músculos esqueléticos, diminuindo a proteólise e aumentando a síntese de proteínas. Isto é fundamental para nós conseguirmos conservar o músculo. Há ensaios e aqui refiro-me a um ensaio clínico recente que está espelhado na bibliografia, que demonstrou que a co-administração de 1,5 gramas de leucina livre por via oral com um único bolus de 15 gramas de proteína aumentou ainda mais a taxa de proteína muscular durante a recuperação de exercício físico, de resistência a homens mais velhos. Quando vos dizia que havia alguns estudos que divergiam entre homens e mulheres, vemos aqui um caso que foi feito o estudo em homens e que é importante, muitas vezes também temos isso em consideração. Verificam-se também efeitos sinérgicos com a leucina alcançados pelo exercício físico, pelo menos sob algumas condições experimentais. Ou seja, é importante a suplementação com leucina, não descurar a atividade física e sabemos que ambos em sinergia vão ter efeitos muito interessantes para a produção muscular, que é aquilo que nós queremos. Se olharmos aqui para os micronutrientes, portanto, falámos do macronutriente essencial neste contexto e depois temos aqui duas tabelas, uma acerca das vitaminas e outra acerca dos minerais. Portanto, eu trouxe-vos as vitaminas e os minerais que são mais importantes na prevenção da perda muscular e na contribuição para a sua construção e para a melhoria da sua função. A vitamina D, a C, a B6 e a B12. Portanto, a vitamina D previne e trata a perda de massa muscular na pessoa mais velha. Nós sabemos que a recomendação para a pessoa mais velha é de 20 microgramas por dia, é superior ao valor de referência do nutriente para a população em geral, e sabemos também que em combinação com a proteína ela melhora a função muscular nestas pessoas destas idades. Portanto, daqui retiramos mais uma vez a importância de não haver déficit de vitamina D e de conseguirmos atingir a recomendação. A vitamina C é muito importante pelo seu fator antioxidante, uma vez que eles têm sido sugeridos para combater o desenvolvimento
da sarcopenia e inibindo a produção de radicais livres. Ela desempenha também um papel muito importante na regeneração da vitamina E nas membranas solares e atua na redução dos radicais de vitamina E ajados, e isso provoca uma diminuição dos antioxidantes e fazemos com que o antioxidante hidrofílico mais importante, que é a vitamina C, esteja em quantidade suficiente para prevenir também a perda muscular. A vitamina B6, sabemos também que a sua deficiência resulta em grande parte em sintomas clínicos neurológicos, e pode, por sua vez, afetar os neurónios motores, levando à fraqueza e perda de sensação distal. E sabemos também que a piridoxina, ou a vitamina B6, pode ter um efeito protetor geral contra o desenvolvimento da sarcopenia e fragilidade em populações idosas. Quando eu digo sabemos que, obviamente que estas ações estão todas elas descritas em estudos. Na B12, sabemos também que a deficiência desta vitamina pode resultar em vários sintomas neuromusculares, incluindo fraqueza muscular, parestesia e dormência. Portanto, os dados indicam-nos que não pode haver deficiência destas vitaminas, D, C, B6 e B12, e, inclusive, na D, a sua recomendação é superior na pessoa mais velha quando comparada com a pessoa adulta em termos de dose diária recomendada. Obviamente que mais estudos são necessários para recomendações específicas na sarcopenia. Nós olhamos aqui que, e também na pessoa idosa, na pessoa mais velha, mas fundamentalmente na sarcopenia, mas vemos aqui que nós temos que garantir que não há deficiência das recomendações para esta faixa etária, para não corrermos o risco de agravar todos os sintomas e todos os efeitos que podem ocorrer na pessoa com sarcopenia. Os minerais, realço aqui 3, cálcio, selênio e magnésio. O cálcio é a principal molécula de sinalização regulatória para as fibras musculares, promove a regulação de processos-chave na miogênese e a sua deficiência pode levar a resultados sarcopénicos. O seu valor de referência do nutriente para a população adulta, o seu VRN são 800 mg dia. Na pessoa mais velha, há algumas recomendações, diferem muito de população para população, mas aqui em Portugal nós sabemos que temos necessidades que vão aos 1200 mg por dia de cálcio na ingestão alimentar das pessoas. No selênio, a deficiência está também associada à distrofia muscular por causas nutricionais, portanto temos que garantir que a pessoa ingere estes 55 microgramas dia. O magnésio é um mineral muito importante, está envolvido em mais de 600 reações enzimáticas, incluindo o metabolismo energético e a síntese proteica, e desempenha um papel fundamental na atividade física, na massa muscular das pessoas mais velhas, com risco de sarcopenia, sendo muito importante na sua prevenção e na retenção da massa muscular nesta população. Neste caso, o seu VRN é de 375 miligramas, que tem que ser também garantido. O que é que as recomendações da European Society of Clinical Nutrition and Metabolism nos diz para a pessoa mais velha? Diz-nos que a pessoa mais velha tem que ingerir um valor superior a 30 quilocalorias por quilo de peso dia, portanto é o valor energético total diário destas pessoas, e é um grau de recomendação B que reúne um consenso forte de 97% de concordância do painel de peritos. E porquê que é importante uma ingestão energética considerável? Porque se não houver pelo menos um ligeiro excesso hábito energético, nós não conseguimos produzir músculo. Portanto, é muito importante que este valor energético total seja superior a 30 quilocalorias por quilo de peso dia. A proteína tem uma recomendação com um grau de recomendação B e um consenso forte, 100% de concordância, de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso dia. No entanto, há uma ressalva que a quantidade deve ser ajustada individualmente em relação ao seu estado nutricional e ao nível de atividade física, estado da doença e a sua tolerância individual. Ou seja, pode ser inclusive ajustado para valores superiores quando há essa necessidade por uma doença. Há doenças que aumentam as necessidades proteicas, como vimos atrás, e a atividade física também aumenta e a própria tolerância pode sugerir um ajuste desta dose.
Nestas mesmas recomendações destes painéis, também com uma concordância de 100%, temos os suplementos nutricionais orais, que são considerados uma ferramenta essencial para conseguirmos fazer com que haja uma ingestão nutricional e energética na pessoa mais velha adequada e que devem fornecer pelo menos 400 quilocalorias e 30 gramas de proteína por suplemento nutricional oral, pelo menos. E diz mesmo nestas recomendações que fórmulas com maior densidade calórica parecem ser melhor toleradas. Portanto, este é um aspecto também muito importante naquilo que são as recomendações da ESPEN. Chegando aqui ao último ponto, e falando sobre a intervenção na farmácia da pessoa sem diagnóstico de sarcopenia e com diagnóstico de sarcopenia, esta é a primeira divisão que nós temos. Como vocês puderam verificar, esta intervenção na farmácia e fora da farmácia é uma intervenção que exige muitos profissionais de saúde, a sua atenção para esta e a sua sensibilização para esta patologia. Mas vamos considerar que temos uma pessoa sem diagnóstico de sarcopenia, como é que nós podemos intervir? E depois vamos verificar como é que podemos intervir numa pessoa com diagnóstico de sarcopenia, no que diz respeito ao acompanhamento e à sua monitorização. Quando eu digo nós, vamos considerar que estamos a trabalhar em farmácia, portanto, em farmácia comunitária, que somos profissionais da farmácia e que temos estes dois cenários. No cenário A, na pessoa sem diagnóstico de sarcopenia, elaborei aqui um esquema que nos vai permitir, de certa forma, seguir um raciocínio naquilo que nos interessa. Portanto, como é que podemos contribuir para a sua prevenção e para o diagnóstico da sarcopenia? Portanto, temos que ter uma atenção redobrada aos sinais visuais da alerta. A magreza, a perda de peso vigorosa em pouco tempo, são os dois principais sinais de alerta visuais relativamente a uma pessoa que não tenha diagnóstico de sarcopenia. E obviamente que em contexto de farmácia comunitária não há profissionais que tenham um acompanhamento mais individualizado e mais frequente do doente que os profissionais de farmácia comunitária, que há doentes que se calhar veem diariamente e que se deslocam à farmácia diariamente. Portanto, verificar essa evolução no peso e na magreza é muito importante. Como puderam ver anteriormente, também a forma de caminhar pode ser um sinal visual de alerta, mais difícil, mas importante. Verificar se a pessoa mudou, se caminha mais devagar de um momento para o outro, é muito importante. Depois, percebemos se há dificuldades económicas em adquirir os medicamentos habituais. E se houver, passamos para o número 3. E no número 3 temos que nos questionar se haverá insegurança alimentar com déficits de ingestão alimentar. Se isso acontecer, se perceberem que as dificuldades económicas em adquirir os medicamentos habituais estão inclusive associadas a alguma insegurança alimentar na aquisição dos alimentos com déficits de ingestão alimentar, é importante ponderar a referenciação para o médico de medicina geral e familiar para uma potencial avaliação social. Se por outro lado, não, isto porquê? Porque esta magreza ou perda de peso vigorosa pode ser justificada pela dificuldade de acesso aos alimentos e tem que se resolver a causa, como dissemos anteriormente, da malnutrição, que é a aquisição dos próprios alimentos. Se a pessoa não tiver dificuldades económicas em adquirir os medicamentos habituais, passamos para o 4. Então, o que é que terá acontecido? Que questões podemos colocar ao utente de forma direta ou indireta, de trás para a frente, de frente para trás, para ver se conseguimos perceber o que é que se passa com o utente? Tem perda de apetite? Quedas frequentes? Refere ter deixado de comer alguns alimentos que são bons fornecedores proteicos, nomeadamente do grupo da carne, do ovo ao pescado e também dos laticínios? Se sim, o que é que nós devemos fazer? Se a pessoa não tiver dificuldades económicas, se estiver a comer, mas tiver alguma condição associada que não seja exclusiva da parte alimentar, podemos logo sugerir um suplemento nutricional oral adaptado, de forma logo em SOS, para a pessoa retomar a sua ingestão energética ou nutricional adequada. E também, paralelamente, podemos sugerir uma consulta com o médico assistente
e ou uma consulta com um nutricionista de forma a poder avaliar se a pessoa efetivamente está a comer de forma adequada ou se está a entrar num estado de pré-sarcopenia ou de sarcopenia e temos que atuar imediatamente. Se tivermos já uma pessoa com diagnóstico de sarcopenia, o que é que nós podemos fazer? Ora, como vimos atrás também, é muito importante não só a avaliação, o diagnóstico, a terapêutica, mas também o acompanhamento e a monitorização. E se a terapêutica, o diagnóstico for feito por outro profissional de saúde, e se a terapêutica já estiver instituída, e neste caso falamos de uma terapêutica não farmacológica, num suplemento nutricional oral, podemos, de forma proativa, verificar a adequação do suplemento nutricional oral prescrito. Se efetivamente o sugerido foi o adequado em função do objetivo. Se não for o adequado, podemos, de forma também proativa, contactar o médico e perceber se podemos fazer essa alteração. Se for o adequado, devemos passar para o ponto 3. E no ponto 3, o que é que nós podemos fazer? A pessoa está a tomar um suplemento nutricional oral para prevenção da evolução ou para tratamento da sarcopenia, temos que garantir, dentro das nossas possibilidades, se há uma adesão ao suplemento nutricional oral. Portanto, podemos monitorizar, até podemos pesar o doente de vez em quando, se assim o entendermos, e temos que avaliar a adesão ao suplemento nutricional oral. Se houver uma boa adesão, aquilo que nós temos que fazer é manter a monitorização, estimular as medidas não farmacológicas, uma alimentação adequada, a atividade física, uma consulta de nutrição, estimular o acompanhamento médico regular. Se houver uma má adesão ao suplemento nutricional oral, temos que perceber porquê. Quais são as razões? É o sabor? É a textura? É o custo? E, se necessário, mediante a autorização da pessoa, deveremos contactar o médico assistente para promover uma melhoria desta adesão à terapêutica adequadamente instituída no doente já com diagnóstico de sarcopenia. Deixo-vos aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração desta apresentação e da minha parte é tudo. Vou passar agora a palavra para continuarmos então este webinar e até já. Muito obrigada, doutora Maria João, e muitos parabéns pela sua apresentação. Vou então partilhar convosco a nossa apresentação para dar então seguimento, mas gostaria também de aproveitar este tempo para vos dizer que têm a possibilidade de deixarem todas as vossas questões no Q&A, onde teremos todo o gosto no final da apresentação poder então responder a todas elas. Eu estou aqui a tentar também colocar em modo apresentação, vamos ver se sou bem sucedida. Ainda não está como eu gostaria, mas acho que agora sim já estará pronta para poderem visualizar também de forma correta. Conforme tivemos a possibilidade de ver com a apresentação da doutora Maria João, passámos já aqui por diversos conceitos, desde a malnutrição, a sarcopenia, a fragilidade e a osteoporose, na verdade com características diferenciadoras, mas nas quais iremos encontrar sempre aqui um grande comprometimento daquilo que é também o sistema musculoesquelético. Isto porque já vimos efetivamente que todos estes aspectos em que vamos averiguar e vamos verificar um declínio da massa muscular, da força muscular e também uma densidade mineral óssea que pode estar afetada negativamente e que é muito predominante nesta pessoa mais velha, neste idoso, e que poderá sem dúvida afetar muito daquilo que é a qualidade de vida também desta pessoa, não só pela sua perda de autonomia, como também pela diminuição da capacidade de realizar muitas das atividades de vida diária e que irão, sem dúvida, afetar toda a dinâmica, toda a qualidade de vida desta pessoa. Tivemos a oportunidade também de ver que existem aqui aspectos muito importantes a considerar na gestão nutricional desta sarcopenia, passando não só pela questão proteica, não só a quantidade de proteína, mas também a fonte proteica utilizada, como também a vitamina D, que tem aqui um aspecto muito importante sinérgico com a proteína, na síntese da proteína muscular, e também nos consumos particularmente de vitamina D e de cálcio, que irão apresentar e apresentam um papel também muito importante naquilo que é a gestão deste sistema musculoesquelético.
Então, na verdade, e juntando toda esta informação, que também a doutora Maria João já nos mencionou sobre aquilo que são as necessidades e as recomendações para o aporte proteico diário, é importante voltarmos aqui, no fundo, a resumir que estamos perante a pessoa mais idosa, mais velha, é alguém que tem necessidades proteicas mais elevadas e por isso este é um dos grandes mitos que diariamente também nos cabe a nós trabalhar e no fundo, explicar a esta população que as suas necessidades estão aumentadas e que a sua ingestão alimentar deverá fazer face a essas mesmas necessidades e falamos acima de 1 grama de proteína por quilo por dia, na verdade podemos ter que chegar a 1,5 gramas de proteína em algumas recomendações ou até mesmo a 2 gramas em indicações mais específicas. Sabemos também que as recomendações nos falam aqui de uma dose mínima efetiva, que passam pelas 20 gramas de proteína por refeição, o que nos permite já estimular a síntese de proteína, mas é mencionado também a dose efetiva para estímulo máximo desta capacidade de produção de síntese de proteína muscular entre as 25 e as 30 gramas por refeição. Sabemos já também que naquilo que é o aporte calórico, as indicações mencionam-nos que é importante assegurarmos um aporte calórico efetivo e as recomendações falam-nos aqui em mais de 30 quilocalorias por quilo de peso por dia e vimos também que com a suplementação, principalmente com elevadas densidades calóricas, que será importante quando o nosso utente necessita de fazer suplementação nutricional oral de forma a conseguir satisfazer as suas necessidades nutricionais totais, que um aporte superior a 400 quilocalorias nos permitirá também estabelecer aqui esta dose efetiva e permitir chegar àquilo que são as necessidades para esta pessoa em particular. Tivemos a oportunidade também de ver que dentro daquilo que é a fonte proteica e falando particularmente em alguns aminoácidos essenciais, que a leucina tem aqui um papel muito importante pelo seu efeito anabólico muito positivo na síntese de massa muscular, que existem aqui quantidades mínimas que nos permitem estimular esta síntese de proteína muscular e que alguns estudos nos apontam aqui para estas quantidades, 2,5 a 3 gramas de leucina como uma recomendação a incluir na refeição com o aporte proteico e calórico dessa mesma refeição. Falámos também de vários minerais, vários eletrólitos de extrema importância para o consumo na gestão da sarcopenia nestes idosos e, em particular, voltar aqui a referir o enorme papel que a vitamina D e também que o cálcio tem na gestão deste sistema musculoesquelético. E por isso também disponibilizar-vos esta nova solução nutricional, um produto desenhado especificamente para a gestão nutricional dos vossos utentes também na farmácia e que vos permitirá, com este desenho nutricional inovador, chegar a todas estas necessidades nutricionais que podemos ver durante esta apresentação. E, na verdade, com Freso Bean Pro Drink, ao encontro daquilo que são as guidelines que já mencionámos e das recomendações nutricionais para esta população tão específica, vão encontrar no suplemento nutricional oral de 200 ml uma composição hipercalórica e hiperproteica, mas muito diferenciada de muitos suplementos que já poderão conhecer também. Neste suplemento vão ter 480 quilocalorias, vão ter também um aporte proteico de 28,8 gramas de proteína, das quais faz parte 10% de um aporte de leucina, ou seja, 2,8 gramas de leucina, pela sua importância que também já explorámos ao longo da apresentação. Também é necessário referir que, em termos de aporte de vitamina D, vamos encontrar aqui metade da dose diária recomendada para no fundo, para esta pessoa mais velha. Falámos aqui daquilo que será a indicação para cumprir as suas necessidades diárias e, por isso, quando fazemos uma embalagem, um frasco, estaremos a fazer metade da dose diária recomendada. Quando fazemos os 2 frascos, estaremos a fazer a quantidade de 20 microgramas diários ou as 800 unidades internacionais. Já naquilo que diz respeito ao aporte de cálcio, estamos a fazer 700 miligramas de cálcio por cada frasco, 200 mililitros, o que nos permite também aqui ir ao encontro daquilo que é a indicação para cumprirmos as 1.200 miligramas de cálcio que o idoso tem que consumir diariamente.
Pensarmos também que é importante associar sempre ao suplemento nutricional oral, como também já vimos nas diferentes características que a doutora Maria João nos falou, que temos que diversificar consistências, temos que diversificar sabores e temos também que ter sabores apelativos para o nosso utente. E na verdade disponibilizamos aqui não só 3 excelentes sabores, a referir baunilha, avelã e neutro, mas pensar aqui também na inovação de trazer um sabor neutro que nos permite, sem dúvida, trabalhar estes utentes mais cansados de fazer suplementação, que gostam também de poder diversificar e a possibilidade de terem aqui vários sabores é de extrema importância para que ao longo do tempo que fazem suplementação nutricional possam, sem dúvida, ir variando e não entrando na monotonia também da terapêutica nutricional. Dizer-vos que quando fazemos gestão nutricional de sarcopenia estamos a fazer durante alguns meses a suplementação nutricional oral, este é um aspecto muito importante e por isso a vossa total atenção para podermos disponibilizar diferentes sabores é sem dúvida muito importante. E porque, como também falámos na gestão nutricional, a terapêutica nutricional é um dos aspectos importantes, mas é de extrema importância poder ter também para vós, para disponibilizarem aos vossos utentes e podermos no fundo, cumprir, ir ao encontro de todas as necessidades desta população-alvo tão específica, temos também, para além do Fresobin Pro Drink, um Pro Suporte, um programa específico para acompanhar o doente com sarcopenia, em que, sem dúvida, podemos e devemos falar com as dicas e truques de toda a importância que a suplementação nutricional tem para estes idosos e para a sua gestão nutricional, mas poder também permitir que o exercício físico e algumas das indicações que, no fundo, alguns exemplos de exercícios que estes idosos podem facilmente fazer nas suas casas, para permitir também o ganho adicional que este exercício irá permitir com o estímulo adequado e com a quantidade proteica adequada da sua dieta para recuperarmos alguma dessa massa muscular e principalmente a sua funcionalidade. E sem dúvida, quando falamos deste idoso, não podemos esquecer não só de toda a componente mais social e divertida de podermos também ter um jogo, mas sem dúvida trabalharmos toda a componente cognitiva é de extrema importância e por isso para o suporte também vos disponibiliza um jogo de memória. Todos estes materiais estão disponíveis para os vossos utentes e acreditamos que conseguindo disponibilizar um serviço adicional, estamos também a garantir uma melhor adesão à terapêutica nutricional e podermos também ajudar-vos a estimular que os vossos utentes permaneçam com uma adequada terapêutica nutricional no tempo que é necessário para fazer a gestão da sua sarcopenia. Nem sempre todos os doentes conseguem fazer volumes de 200 mililitros e por isso é importante perceberem que com a marca Fresobin têm também diferentes soluções nutricionais e muitos dos nossos idosos e muitos dos médicos com quem trabalhamos que depois recomendam também, nutricionistas que recomendam também a terapêutica nutricional, falam-nos muito da questão do volume e por isso falar-vos também de soluções de baixo volume que permitem também cumprir a dose mínima efetiva, aqui com 400 quilocalorias e 20 gramas de proteína com o Fresobin 3.2 é de extrema importância porque falamos com um suplemento de 125 mililitros, sem dúvida mais pequeno e mais favorável para podermos trabalhar com os doentes que necessitam de fazer terapêutica nutricional, mas que têm uma extrema falta de apetite ou uma saciação precoce e que na verdade aqui o pequeno volume será muito favorável para que ao longo do dia, ao consumir pequenas porções, consigam fazer de forma efetiva também a sua suplementação hipercalórica e hiperproteica. Dizer-vos também que com o Fresobin 3.2 quilocalorias vão encontrar também uma fonte proteica diferenciada com uma proteína proveniente do hidrolisado colagênio, onde vamos também aqui ao encontro daquilo que são as necessidades dos aminoácidos essenciais, de forma a conseguir estimular também de forma efetiva a síntese de massa muscular, também com excelentes sabores e não nos cansamos de dizer isto porque é muito importante para o vosso utente poder experimentar os diferentes sabores e poder diversificar ao longo da terapêutica. Deem a conhecer estes sabores, nós temos também todo o gosto em ajudar-vos nessa partilha com as amostras que disponibilizamos nas vossas farmácias para que realmente o vosso utente esteja acompanhado por vós e conheça as diferentes possibilidades que tem para conseguir fazer a sua terapêutica nutricional oral.
Porque obviamente temos muitas outras soluções que não podemos estar a falar hoje, mas com as quais temos muito gosto em partilhar convosco. Têm também toda esta informação disponível no nosso site, fresobim.pt, onde encontram não só informação sobre a importância da terapêutica nutricional, como também tem aqui dicas muito importantes para os familiares, para os cuidadores. Passam, por exemplo, até por receitas que muitas vezes são pedidas pelos vossos utentes para conseguirem também juntar a suplementação nutricional oral àquilo que são as suas refeições diárias e que os ajudam a integrar de forma muito fácil a suplementação na sua vida diária. E para vós profissionais, para toda a equipa da farmácia, temos também disponível o nosso VADMEC Nutrição Entérica, sempre disponível neste aplicativo, que poderão fazer, poderão descarregar aqui com este QR Code e que iremos depois também disponibilizar para a vossa utilização e que vos permite ter acesso a toda a informação dos nossos produtos, que temos mais de 25 referências de suplementos nutricionais orais, para além de depois também todo o portfólio de nutrição entérica por sonda. Gostaria agora de poder responder a todas as vossas questões e muito obrigada por terem estado connosco, especialmente nesta noite tão importante para Portugal e para a nossa seleção. Doutora Maria João, eu vou já ver aqui algumas questões que temos aqui para responder, para poder também partilhar consigo. Começaria por esta questão. Boa noite. Dado que o processo de sarcopenia pode ser causado por déficits alimentares, nomeadamente em ingestão proteica, o que é mais comum em pessoas com idade superior a 50 anos, será que uma alimentação vegan, muitas vezes adquirida durante os anos mais jovens de adulto, continuando com a sua vida, não poderá dar tendência superior a poder apresentar a doença? E sendo assim, como alterar a alimentação adequada em estímulo de ingestão proteica animal em pessoas que são veganas? Obrigada, Raquel, pela questão. Obrigada ao participante que colocou uma questão muito pertinente e muito interessante no contexto atual, porque efetivamente cada vez mais nós percebemos que os jovens e os jovens adultos estão, por diversas motivações, a selecionar uma alimentação tendencialmente vegana. Bem, o conselho base que eu logo dou é que a pessoa deve fazer uma alimentação mais mediterrânica e como agora existe um tipo de dieta que se chama a dieta flexitariana, que no fundo é uma dieta mediterrânica, uma dieta vegetariana, peço desculpa, em que a pessoa de vez em quando faz uma ingestão de proteína animal. Isto porque, efetivamente, aquilo que questiona é um facto, ou seja, se nós percebemos que déficits proteicos, déficits de vitamina B12, para além de outros tipos de déficits que a alimentação vegana provoca, podem ocorrer com a alimentação vegetariana e podem provocar uma sarcopenia, é importante nós não entrarmos em déficit nutricional. Portanto, aqui o objetivo é nós cumprirmos sempre com as recomendações. Portanto, a minha resposta seria: é importante nós percebermos quais são as motivações dessa pessoa que faz esse tipo de alimentação. Podem ser motivações de sacrifício de animais ou ambientais, que são contextos completamente diferentes. Quando nós temos um contexto de sacrifício animal, temos que dar alternativas às pessoas, nomeadamente sugerir uma consulta de nutrição. Quando falamos em motivações ambientais, podemos tentar negociar com as pessoas, explicando que muitas vezes não é tão linear o gasto do ambiente com este tipo de alimentação, explicar quais são as vantagens e as desvantagens e efetivamente estimulá-las a fazer ou uma alimentação mais flexitariana, ou então começar desde cedo a fazer suplementação para ir ao encontro das suas necessidades nutricionais e energéticas. E isso pode passar por suplementação alimentar ou suplementação nutricional oral, que neste contexto até é mais adequada. Sempre um diagnóstico, uma avaliação, um diagnóstico dos déficits nutricionais. Agora, nós não podemos obrigar uma pessoa a deixar de ser vegana, não é? Portanto, temos é que lhes dar a informação para eles fazerem uma escolha mais informada acerca dessa temática, sendo que neste momento já conseguimos recorrer a muitas alternativas terapêuticas
para conseguirmos que a pessoa consiga ir ao encontro das suas necessidades. Mas se estiverem em déficit durante não sei quantos anos, obviamente que a tendência para terem fragilidade muscular, perderem massa muscular é muito maior. Portanto, é algo que deve ser esclarecido com o utente. Sem dúvida, muito obrigada. Vou então passar a outra questão. Boa noite. Em que medida este Fresubin é seguro para doentes com disfagia? Não é ele líquido? Obrigada. Eu se calhar aqui responderia a esta questão. Relativamente ao Fresubin Prodrink, estamos a falar de um suplemento que é efetivamente líquido, o que quer dizer que para doentes que apresentem uma disfagia para líquidos, na verdade não será tão adequado. No entanto, pode ser utilizado o espessante alimentar para modificar a sua consistência de forma a podermos, no fundo, ter aqui a consistência mais adequada para a sua ingestão. Existem, no entanto, suplementos nutricionais orais que já são espessados, como o Fresubin Thicken Stage 2, que têm uma consistência de mel e que permitem para estes doentes com disfagia que tolerem estas consistências fazer a sua ingestão já pronta para uso, ou seja, não havendo aqui a necessidade de adicionar o espessante ao suplemento nutricional oral, ou então em disfagias mais severas, em que o doente necessita de consistências mais sólidas, digamos assim, existe também o Fresubin 2 quilocalorias creme, que tem uma consistência mais idêntica já ao pudim e que permite ser mais seguro para a deglutição destes doentes que apresentem disfagia. No entanto, volto a mencionar, como referi no início da questão, de que é possível utilizar o espessante alimentar com todos os suplementos nutricionais orais de forma a adaptar a sua consistência para que fique mais adequada ao doente que apresenta disfagia. Já com o Fresubin 3.2 quilocalorias que vos mostrei também, uma solução muito eficaz para quem apresenta uma grande perda de apetite, uma anorexia muito marcada, dizer-vos que este suplemento já apresenta uma consistência de mel e por isso poderá ser também muito importante para gerir aqui a deglutição nestes doentes que já apresentam ou alguma dificuldade ou já um diagnóstico de disfagia na deglutição. Espero ter respondido à questão. Doutora Maria João, outra questão que nos colocam é relativamente àquilo que é o idoso, que normalmente já é um indivíduo com polimedicação, em que medida é que o suplemento nutricional oral pode influenciar a eficácia do medicamento que está a ser ingerido? Eu diria que o que pode influenciar a eficácia é um mau estado nutricional, portanto, aqui o importante e a mais-valia dos suplementos nutricionais orais para contribuírem para uma melhoria do estado nutricional do utente é efetivamente tornar a maioria dos medicamentos mais eficazes, porque se nós temos um indivíduo, seja uma pessoa mais velha ou um adulto desnutrido, e com alterações da composição corporal significativas, sabemos que a metabolização e a absorção dos medicamentos também é menos eficaz. Portanto, interações diretas não existem. Aquilo que eu diria é que só pode beneficiar porque vai beneficiar o estado nutricional da pessoa. Portanto, e nesse contexto não considero que haja nenhum tipo de interações negativas que possam acontecer. Muito obrigada. Vou passar à seguinte questão. Boa noite, desde já parabéns pela apresentação e pelo tema de extrema importância. Gostaria de saber qual a diferença entre o Fresubin Prodrink e o Energy. Então, quando falamos no Fresubin Prodrink, estamos a falar de um suplemento hipercalórico, hiperproteico. Verificamos que temos 480 calorias com 28,8 gramas de proteína, ou seja, os valores superiores que existem em termos de quantidade proteica e calórica também ao nível da suplementação, são os mais altos existentes. Quando falamos no Fresubin Energy, estamos a falar de um suplemento que é hipercalórico, com 1,5 quilocalorias por mililitro, uma menor densidade calórica, são 300 calorias no frasco de 200 mililitros e também um inferior teor proteico, ou seja, já estamos a falar no Fresubin Energy de ser um suplemento
normoproteico, em que vamos encontrar 11,2 gramas de proteína por cada frasco. São diferenças muito significativas porque, na verdade, também estamos a falar de produtos que se destinam a utentes diferentes, com necessidades terapêuticas diferentes. No Fresme Energy, muitas vezes, por se tratar de um suplemento também sem resíduos, vamos encontrar a sua utilização muito na doença inflamatória intestinal, quando, por exemplo, em alguns casos necessitamos de fazer isenção da alimentação durante alguns períodos de tempo, por exemplo, na colite ulcerosa, são utilizados protocolos de isenção alimentar durante 8 semanas, e é extremamente benéfico poder ter aqui um suplemento completo que permite ser uma fonte alimentar única, ou seja, o utente durante aquelas semanas irá alimentar-se exclusivamente de suplemento hipercalórico como o Fresbe Energy, ou muitas vezes também na necessidade de dietas isentas de resíduos, como é o caso das preparações para a colonoscopia ou outros exames, é também utilizada a suplementação como uma forma de garantir o aporte nutricional dos doentes mais fragilizados que necessitem de fazer estes exames e que também poderá criar aqui alguma ansiedade adicional a terem que fazer as dietas isentas de resíduo, têm algum receio dos alimentos que podem incluir na alimentação e às vezes até para poderem manter a sua atividade diária, trabalhar e ter também aquilo que será a sua atividade normal, garantido sempre que têm um suplemento consigo e que não irão ingerir resíduos noutros alimentos que tivessem disponíveis. Doutora Maria João, outra questão que nos colocam aqui está relacionada com hoje em dia fala-se muito daquilo que são as dietas hiperproteicas. São benéficas para a pessoa mais velha? As dietas hiperproteicas podem ser necessárias, inclusive, para a pessoa mais velha, ao contrário daquilo que as pessoas podem imaginar. Portanto, como eu disse na apresentação, e acho que este é um aspecto fundamental, os estudos dizem-nos que se a pessoa tiver uma função renal saudável, que uma alimentação com teor hiperproteico adequado às suas necessidades e que podem ser hiperproteicas comparando com a população em geral, são seguras para as pessoas mais velhas e essenciais, inclusive, porque a pessoa muitas vezes não consegue, principalmente a pessoa mais velha, que sempre foi magra, por exemplo, que faz uma ingestão alimentar até baixa, porque sempre foi em termos quantitativos, e não consegue ir ao encontro das suas necessidades proteicas pelos determinantes do estado nutricional, nomeadamente aqueles decorrentes do envelhecimento natural. Portanto, em muitos momentos nós temos mesmo que ir ao encontro de opções hiperproteicas que permitam que a pessoa faça uma ingestão de proteínas adequadas às suas necessidades, que na pessoa mais velha, como vimos na apresentação, pode ser inclusive necessidades superiores devem ser necessidades superiores ao indivíduo normal. Há preocupações por parte dos profissionais de saúde? E tem que haver. Ou seja, uma pessoa que tenha uma doença renal crónica deve ter isso em consideração. Uma pessoa que tenha uma obesidade, que não estamos aqui a falar tanto neste contexto, mas também deve ter essa preocupação. Uma pessoa com diabetes, porque normalmente tem um risco maior de nefropatia, pode ter essa preocupação. Mas, na maioria da população que tem um envelhecimento normal, adequado, saudável, pode ser mesmo necessário recorrer a este tipo de intervenções para conseguirmos a dieta adequada às suas necessidades, que pode ser uma dieta, como disse, hiperproteica, sem medos, antes pelo contrário. Estamos inclusive a prejudicar a pessoa se ela não fizer uma ingestão proteica adequada. Estamos a pensar que estamos a proteger muito o rim, mas não estamos a proteger nada, estamos a desproteger a pessoa porque está a ingerir proteínas a menos. Agora, obviamente que isto tem que ser tudo integrado numa avaliação adequada da ingestão proteica da pessoa, se é suficiente ou não, e se não for suficiente por alguma razão, deve recorrer a suplementação em períodos curtos ou até a longo prazo, isso dependendo das circunstâncias, dos determinantes pela baixa ingestão proteica. Podem ser determinantes num período de tempo ou podem ser determinantes por muitos meses ou até anos. Sem dúvida.
Temos aqui também uma pergunta, onde está disponível este serviço de suporte? E eu acredito que estejam a falar, a doutora Joana estivesse aqui a mencionar o nosso programa do ProSuporte. Se nos puder disponibilizar a sua farmácia, as nossas colegas da equipa de farmácia têm toda a disponibilidade para poder deixar-lhe todos os materiais, de forma a poder disponibilizar também aos seus utentes, e iremos também ter esta informação muito em breve disponível no site para que possam partilhar também com os vossos utentes em fresbim.pt. Doutora Maria João, temos aqui mais algumas questões. Uma delas é: boa noite, está a ser muito interessante a formação, obrigada. No caso de um homem de 85 anos que tem uma alimentação equilibrada, incluindo carne e peixe, mas que sempre foi magro e apresenta alguma fraqueza muscular, há alguma contraindicação em ingerir todos os dias 28 gramas de proteína sob a forma de um suplemento nutricional oral? Não será contraindicado fazê-lo de forma contínua, tendo em conta a idade e a função renal? Pois, à partida, sim, aqui a dificuldade em fazer esta avaliação é que não conhecemos o peso da pessoa, nem conhecemos a quantidade de ingestão proteica que faz através da alimentação. Portanto, em função disso, pode justificar ou não um suplemento nutricional oral. Mas, mais uma vez digo, pela parte da função renal, se ele tiver uma função renal saudável, não devemos ter medo, mas também não devemos ultrapassar muitas necessidades proteicas do próprio doente. Agora, se ele é magro, se tem fraqueza muscular, há aí uma condição que tem que ser inspecionada e pode passar pela necessidade, efetivamente, de fazer este tipo de suplementação, de forma a não perder ainda mais a pouca massa muscular que se calhar tem. Portanto, mas isto, respondendo com mais rigor, deveria haver uma avaliação do estado nutricional, uma avaliação da ingestão nutricional, percebemos qual é a ingestão que está a fazer de proteína e vermos se efetivamente se justifica a suplementação nutricional oral. E se justificar, sim, mais uma vez, sem medo. Portanto, não é por isso que a pessoa vai desenvolver doença renal crónica, nem outro tipo de doença renal. E se acontecer, há de ser por outras razões e não por causa da ingestão proteica de acordo com as suas necessidades. Obrigada. Boa noite, verifiquei que os produtos Fresbim possuem osmolaridades diferentes. Esta particularidade pode condicionar o nosso aconselhamento? É verdade, grande parte dos suplementos vão ter osmolaridades diferentes, e aqui, se pensarmos na verdade o que é a osmolaridade, que é a concentração do número de partículas presente no volume do frasco, neste caso do frasco do suplemento, vamos encontrar diferentes concentrações de partículas. Isto poderá, e muitas vezes está relacionado também com, no fundo, a fonte nutricional de cada um dos nutrientes, e se pensarmos que em alguns suplementos vamos ter uma proteína proveniente da caseína, mas noutros suplementos vamos encontrar hidrolisados, como por exemplo as soroproteínas, vamos encontrar, por exemplo, nas soroproteínas, maior concentração, maior número de partículas nesse mesmo volume, o que irá aumentar essa osmolaridade. No entanto, estas dietas hidrolisadas são exatamente para os doentes que apresentam questões de má absorção, de forma a facilitar, e são hidrolisadas previamente para facilitar a sua absorção. Por isso, diria que naquilo que é o aconselhamento do suplemento nutricional oral, até porque estes suplementos são desenhados nutricionalmente para que a sua absorção seja feita de forma eficaz, no fundo, este contexto, este fator da osmolaridade não será tão significativo. Sem dúvida que é importante considerar em patologias que apresentem maior risco de dificuldade de absorção e malabsorção já diagnosticada, considerar composições nutricionais mais eficazes ou mais adequadas para responder a essa má absorção, mas no geral aquilo que é a osmolaridade dos produtos não irá de todo afetar a sua absorção. Isto até porque o que será grandes osmolaridades, não é? Porque depois, quando comparamos com as osmolaridades dos alimentos comuns, e habitualmente, por exemplo, se pensarmos num sumo de laranja e num copo de sumo de laranja que fazemos muito rapidamente em casa, estamos a falar de osmolaridades num copo de sumo de cerca de 800, 900, 1000 miliosmóis. Quando falamos de suplementos nutricionais orais, estamos a falar de 300, 400, às vezes 500, 600 miliosmóis, mas muito inferior àquilo que é a concentração de partículas
partículas nos alimentos comuns grande parte das vezes, por isso de todo necessitarmos de, na maioria das vezes, considerar a osmolaridade como um critério necessário na escolha. Sem dúvida, em algumas patologias como a absorção, isso será importante, mas aí existem composições mais específicas para dar resposta a estes utentes. Doutora Maria João, e eu se calhar aqui desafiávamos a responder se calhar mais uma, duas questões e depois também darmos por encerrada a sessão, e aqui obviamente pedir desculpa a quem nos deixou muitas outras questões, mas teremos todo o gosto de as responder posteriormente, e a escola irá ajudar-nos também a dar resposta a todas as questões que deixarmos pendentes, mas então passando a mais uma questão, boa noite, existem produtos no mercado com dosagens muito distintas de vitamina D. Também existe alguma confusão em relação à dose diária a aconselhar, dado que estes produtos não referem a indicação da dose em função das características do doente. Gostaria de saber a opinião da doutora Maria João Campos. Muito obrigada. Também é uma excelente questão. Efetivamente, isso é uma das dificuldades que nós temos neste tipo de produtos não medicamentos, é percebermos as doses associadas às patologias, porque estamos a falar de suplementos, no caso de quem questionou, suplementos nutricionais orais ou também de suplementos alimentares, em que a legislação é diferente também na rotulagem, portanto, e nós nem podemos, nem as empresas nem sequer podem colocar essa informação na rotulagem para informar o utente ou o profissional de saúde. Efetivamente, esse é algo com o qual nós temos que lidar diariamente. Aqui é importante nós termos presente que, no caso deste tipo de condição de saúde, temos uma dose recomendada que devemos abraçar a dose para as pessoas mais velhas, que são os 20 microgramas de vitamina D por dia. A vitamina D, e aqui estamos a falar de uma quantidade que deveria vir da alimentação e da suplementação. Agora, nós também sabemos que a quantidade de vitamina D que vem da alimentação é muito residual. Portanto, ou a alimentação é muito, muito variada e conseguimos ingerir determinados alimentos que têm algumas quantidades de vitamina D, ou se calhar eu diria que toda a população quase mundial deveria fazer suplementação de vitamina D, porque é difícil conseguirmos ingerir uma quantidade suficiente da parte alimentar e mesmo reforçá-la em termos alimentares. Portanto, o meu conselho é um conselho um bocadinho de autodidata, é a pessoa, o profissional de saúde que está a trabalhar com várias áreas de patologias ou de condições e que pretende ter os seus produtos de referência para uma ou para outra, definir e um bocadinho por iniciativa própria, perceber com este tipo de webinars quais são as necessidades para determinado tipo de população, para determinadas patologias e ter os seus produtos de eleição para determinadas pessoas e determinadas patologias, porque efetivamente existe uma panóplia muito variada de produtos, nós temos que criar os nossos critérios de escolha dos produtos, a qualidade do produto, a qualidade da produção, a qualidade do desenvolvimento, as doses para a condição de saúde ou a doença que nós temos, e nós próprios criarmos a nossa base de dados de produtos para depois podermos aconselhar em função da situação que nos aparece. Portanto, esta é a minha resposta relativamente à questão colocada sobre, porque efetivamente nós não temos um sítio para ir pesquisar e vemos, olha, esta doença corresponde a que quantidade, para que faixa etária, quantas vezes por dia é que é administrado. Não, precisamos de fazer um pouco este trabalho que estamos aqui a fazer hoje. Obrigada. Relativamente a um idoso diabético e com moderada insuficiência renal, é segura a administração diária de Fresubin-DB? Bem, eu aqui diria também que um bocadinho ao encontro da resposta também há pouco da doutora Maria João, de que necessitamos de perceber um pouco mais daquilo que é a alimentação diária deste doente diabético, porque na verdade, por ser idoso diabético, não necessita ou não será óbvio que necessitará de fazer suplementação nutricional oral. É importante conhecer os hábitos de ingestão alimentar, apesar das necessidades poderem estar aumentadas em termos proteicos, por falarmos já de um idoso, existe também a necessidade
de fazer um controle também da ingestão de hidratos de carbono por ser também diabético, e a alimentação que estiver a fazer, a diária, poderá já ser suficiente para satisfazer estas necessidades. No entanto, se a ingestão não for suficiente, e aqui pensarmos já então nesta moderada insuficiência renal, se apontarmos para as necessidades mais perto de 0,8 gramas de proteína e não tão significativas, aumentadas como a do idoso geral, temos que perceber se a alimentação permite ou não fazer face a estas necessidades. E se não estiver a fazer face a estas necessidades, existe então aqui esta solução da suplementação nutricional oral, que vem então suprir as necessidades que estão em déficit na alimentação, e neste caso será seguro fazer a administração de Fresubin-DB, porque estamos a suprir aquilo que a alimentação não está a permitir a este utente conseguir ingerir e satisfazer diariamente. E é este sempre o conselho e o conceito do suplemento nutricional oral, é ser aqui a vossa solução, aqui também, no fundo, a solução terapêutica nutricional para todos os utentes que com a alimentação diária não consigam cumprir as suas necessidades nutricionais orais. E é por isso que necessitamos de ter esta resposta terapêutica para cumprir aquilo que a alimentação não nos está a permitir satisfazer. Existem ainda muitas perguntas, doutora Maria João, mas eu acho que se concordar comigo, daremos então por encerrado, já passámos aqui largos minutos do nosso tempo, e depois então faremos chegar todas as respostas às questões adicionais que nos foram colocadas, e a escola ajudará nesse sentido também. Muito obrigada uma vez mais à doutora Maria João, e foi um enorme prazer estar consigo aqui hoje, e muito obrigada a todos aqueles que assistiram connosco a este webinar, e contem connosco para todas as necessidades e todas as questões que tiverem em termos nutricionais com os vossos utentes. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.